Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de circuitos elétricos e hoje a gente vai continuar aqui nosso assunto, de potência e energia em um circuito elétrico. Na última aula a gente viu rapidamente, que potência era trabalho sobre tempo, mas também potência dentro de um circuito elétrico é dada pela tensão vezes a corrente que está passando ali no nosso elemento. Então, se nós quisermos saber qual que é a potência de qualquer elemento, seja ele ativo ou passivo, basta nós multiplicarmos a tensão daquele elemento pela corrente que passa por ele. Então, dessa forma, se nós lembrarmos que a tensão elétrica lá pela segunda lei de Ohm é resistência vezes corrente, daqui a gente consegue derivar duas formazinhas. Eu vou botar aqui P é igual a V vezes I. E aí aqui, a gente pode considerar aqui tensão. Se tensão for resistência vezes a corrente, então, substituindo essa tensão lá na fórmula, fica P é igual a, onde tem V vai ficar R vezes I vezes I, Então, P vai ser igual a R vezes I ao quadrado, Então, tá aqui, a nossa fórmula que potência é resistência vezes a corrente ao quadrado. Da mesma forma, a gente pode isolar a corrente aqui na fórmula, E a gente vai ter que corrente é tensão sobre resistência. E aí a gente vai substituir essa corrente aqui em cima. Então, potência é tensão vezes a corrente, A corrente vai ser substituída, V sobre R. Então, vai ficar P igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Então, tá aqui a nossa outra forma que a gente pode estar utilizando aqui. Essas formazinhas aqui, às vezes a gente pode utilizar para não precisar calcular a corrente ou não precisar calcular a tensão sobre um resistor que a gente tenha, E encontrar a potência logo direto, sem precisar incrementar os cálculos. Então aqui a gente tem uma atividadezinha, onde a gente deseja calcular a potência fornecida e consumida, Vale lembrar, se eu tenho um elemento ativo, esse elemento ativo está fornecendo potência, Já o resistor, um elemento passivo, não é nem certo falar potência consumida, mas o elemento passivo está demandando potência, Ele quer potência para ele, tá? Então, vale lembrar dessa distinção aí. Então, vamos lá, calcular a potência fornecida e demandada, vamos botar aqui demandada, tá? Em cada elemento dos circuitos abaixo. Então, vale lembrar que a fonte de tensão é um elemento também, Então, eu tenho que calcular aí. Aqui eu tenho essa minha fonte de tensão, nesse meu primeiro circuito. Eu tenho que no meu resistor eu tenho 10 volts sobre ele, Quem não entende por que tem 10 volts, recomendo assistir a aula lá de segunda lei de Ohm. E vamos aqui, A potência sobre um elemento é tensão vezes a corrente que passa sobre esse elemento, Tensão sobre o elemento vezes a corrente que passa pelo elemento. Então, a potência vai ser do nosso resistor, inicialmente aqui, vai ser 10 vezes, a corrente está passando por ele aqui, 2 amperes. 10 vezes 2, potência vai dar 20 watts, tá bom, gente? E aí, a potência da minha fonte de tensão vai ser a tensão sobre ela, a potência vai ser 10 volts, vezes a corrente passa por ela, 2 amperes, então a potência vai ser também 20 watts. Geralmente a gente escreve potência demandada, potência demandada e fornecida com sinais opostos. Então, se a gente tem alguém que está consumindo potência, a gente pode botar a potência negativa aqui, pois o resistor está consumindo, e a potência entregue em nosso circuito a gente deixa como positiva. E aí a gente pode perceber que o somatório de potências do nosso circuito é zero, pois toda potência demandada ela é fornecida por alguém. Então, a gente tem que nossa fonte fornece 20 watts e a nossa resistência consome esses 20 watts. E aí vamos para o nosso segundo caso. Aqui a gente tem aquele probleminha de que a gente não sabe qual que é o valor da nossa fonte de tensão, mas a gente tem como encontrar ela encontrando a queda de tensão sobre o nosso resistor aqui, Então, a queda de tensão sobre o meu resistor, pela segunda lei de Ohm, é resistência vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, queda de tensão no meu resistor vai ser 47 vezes 2. Então, a queda de tensão vai ser 94 volts. Como a gente só tem uma única fonte de tensão fornecendo tensão para esse circuito, consequentemente, ela tem a mesma tensão aqui. Então, ela tem 94 volts aqui, entregando para o nosso
circuito. Então vamos anotar aqui, ó, 94 volts. E agora cabe a gente fazer a mesma continha de cálculo de potência, né? Para nós calcularmos potência, vamos lá, potência da fonte primeiro vai ser tensão vezes corrente. Então vai ser 94 vezes 2, que vai dar 188 watts. A potência aqui demandada pelo nosso resistor vai ser a queda de tensão sobre ele, consequentemente vai ser 94 volts, né? Então vai ser 94 volts vezes 2 amperes, que é a mesma coisa. Só que aí a gente bota o sinalzinho de negativo, pois está consumindo potência, então é 188 watts. Então a gente consegue perceber que, tal como acontece com a tensão, né, de certa forma, nesse nosso circuito, acontece também com a nossa potência, tá? Então, se a gente entrega 188 watts de potência, a gente vai estar consumindo também 188 watts de potência. Então, nesse circuito aqui, se a gente calcular, em qualquer circuito, na verdade, se a gente calcular todas as potências demandadas, ela vai ser igual à soma de todas as potências entregues. Então, basta a gente calcular a potência de todos os nossos elementos passivos que a gente acha dos ativos e vice-versa, né? Então, vamos lá resolver aqui. Aqui a gente não sabe qual que é a corrente, tá bom? Só que vamos utilizar a nossa formulazinha, tá? Aqui a gente tem tensão e a gente tem resistência. Lá no slide anterior, nós vimos que potência pode ser calculada como tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? Então, isso daqui no caso de um resistor, tá? Então, a potência nossa vai ser 5 ao quadrado dividido por 10. 5 ao quadrado é 25 dividido por 10, que vai dar 2,5 watts. E aí, como é de um resistor, né, a gente coloca o sinalzinho de menos aqui para indicar que é potência consumida, tá? Consequentemente, a gente já sabe, né, que toda potência consumida, ela tem que ser entregue por alguém, no caso aqui é pela minha fonte, que é o único elemento ativo que eu tenho. Então, a potência da minha fonte vai ser 2,5 watts, tá bom? A gente pode confirmar calculando, pois a potência aqui vai ser tensão vezes corrente. Como é que a gente calcula a corrente? A gente tem que calcular através do resistor. A tensão sobre o meu resistor é 5. Então, corrente do meu resistor pela segunda lei de Ohm é V sobre I, que vai dar 5 dividido por 10, dá metade, né, o meio, 0,5 amperes. Então, se é 0,5 amperes, a potência vai ser 5 vezes 0,5, que dá exatamente 2,5 watts, tá bom? Aí vocês veem aqui que bate aí as nossas respostas. E agora a gente passa para as questõezinhas mais elaboradas, estilo Enem, tá? Essas questões aqui vão demandar um tempinho a mais para a gente responder. Mas vamos lá. Em um manual de chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área da seção transversal dos condutores utilizados. Acho que vocês perceberam que isso aqui basicamente a gente não precisa ler, tá? Isso aqui é algo que a gente meio que já sabe, né? A gente tem essa tabela aqui, ela está especificando. Se a gente só olhar para ela, a gente vê que ela especifica alguma coisa. A gente tem dois modelos de alguma coisa, né? Esses dois modelos, a gente tem um modelo que trabalha com a tensão de 127, outro com a tensão de 220. E a gente tem três potências aqui para esse modelo. Se a gente olhar rapidamente para o enunciado, a gente vê aqui que é chuveiro, né? Então são chuveiros elétricos. Chuveiros elétricos são basicamente resistores que nós temos ali funcionando. Então ele tem 4 níveis, né? O nível 0, que é desligado, nível 1, 2 e 3. Em cada um desses níveis aí a gente vai estar consumindo uma potência diferente, tá bom? E aí ele recomenda também aqui qual disjuntor a gente deve utilizar e também a bitola do nosso condutor que nós devemos utilizar para o correto funcionamento desse nosso chuveiro elétrico. Então vamos continuar aqui, ó. Uma pessoa adquiriu um chuveiro no modelo A e ao ler o manual ela verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. Beleza. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro modelo B devia possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros modelo A e B funcionando na mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores
é mais próxima de. Então, basicamente aí a gente tem que especificar a razão, né, a relação aí entre as nossas resistências A, onde a resistência A é do modelo A e a resistência B é do modelo B. Então, gente, o jeito mais rápido da gente calcular essas resistências aí é a gente observar o fato de que a gente tem a tensão e a gente tem potência. E a gente quer o que? A gente quer resistência, né? Então, vamos lembrar lá qual que é a formulazinha que a gente tem essas duas variáveis, aliás, essas três variáveis, né? Ora, a gente sabe que potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência, né? Nós queremos a resistência, então vamos deixar a resistência isolada. Então, isolando a resistência, a gente vai ficar com resistência igual a tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, RA vai ser igual a tensão do modelo A dividido pela potência, que é a mesma, né? A potência aqui em 4.400 é a mesma para os dois. Então, vou colocar aqui, ó, RA vai ser igual a tensão A ao quadrado, que é 127, vezes 127, que vai dar 16.129, dividido pela potência de 4.400 watts. Então, RA vai ser isso aí dividido por 4.400, que dá 3,67 ohms, tá bom? E agora a gente vai calcular RB da mesma forma. RB é igual a tensão B ao quadrado dividido pela potência. Então, RB vai ser a tensão ao quadrado, vai ser 220 ao quadrado, dividido pela potência, que é 4.400. E aí, se vocês jogarem direto aí na calculadora, esse valor aqui vai dar uma resistência de 11 ohms, tá? E aí, a relação que ele quer é RA sobre RB, né? A razão entre as duas resistências elétricas respectivas, né? RA e RB. Então, ele quer RA sobre RB. E aí, quanto que é RA? É 3,67. Quanto que é RB? RB é 11. E aí, 3,67 dividido por 11 vai dar 0,33. 0,33. É uma relação e quem está mais próximo aqui é o 0,3. Então tá aqui a nossa letrinha certa, 0,3, tá? Na nossa próxima questão temos uma outra questão aqui, estilo Enem. Então, considerando que o modelo de maior potência da versão de 220 volts da torneira suprema, né? Aqui eu coloquei já a questão um pouco cortada, tá? Pois eu queria simplificar para a gente poder, para caber nesse espaço pequeno. A gente tem aqui as especificações da nossa torneira. Novamente a gente tem aqui tensão, ó, 127, modelo 220. E a gente tem aqui a potência, tá? Pelo visto essa potência pode variar levemente aqui, ó. No morno pode variar aqui entre 2.800 e 3.200. E no quente aqui, ó, 4.500 a 5.500. A gente tem a corrente dessa nossa torneira suprema, né? A gente tem a fiação mínima para menos de 30 metros e mais de 30 metros. E a gente tem aqui a especificação do nosso disjuntor. Então vamos ver aí o que ele quer saber. Considere que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira foi inadvertidamente conectada a uma rede de tensão 220. Então a gente está com uma torneira aqui, ó, de 220 e o cara infelizmente conectou na tensão de 127 volts. E que o aparelho está configurado para trabalhar em sua potência máxima. Qual que é a potência máxima dessa torneira? O maior valor de potência que a gente tem aqui é 5.500 watts. Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Olha só, gente. A nossa torneira, ela também é um aquecedor, tá bom? Ela é uma resistência. Ela é um resistor, na verdade, né? E acontece que o resistor, né, ele tem a sua potência constante, né? Mesmo que se a gente pegar uma torneira 220 e conectar no 127, a resistência dela não muda, tá bom? Porque o dispositivo é o mesmo. Então,
Eu posso pegar essa torneira, conectar no 220, que a resistência vai ser a mesma, conectar no 127, que a resistência vai ser a mesma, conectar no 380, que a resistência vai ser a mesma, tá bom? Isso aí não muda. Então, uma coisa interessante da gente saber da nossa torneira é justamente a resistência, porque a resistência vai permanecer igual, independente do caso onde ela for aplicada. Então, basta a gente se lembrar, né, que a gente tem aqui tensão, nós temos tensão elétrica e nós temos potência. Então, como que a gente encontra a resistência tendo esses dois dados? Potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, potência vai ser, a gente quer resistência, né? Então, vamos isolar a resistência, vai ser tensão ao quadrado dividido pela potência. Então, nossa resistência vai ser 127 ao quadrado. A nossa potência vai ser 220 volts ao quadrado, pois ela está especificada para 220 volts, dividido por 5.500 watts. Esse daqui era o jeito que era para minha torneira estar operando corretamente, tá bom? Então vamos lá, 5.500 watts, 220 volts ao quadrado dividido por 5.500 watts. A gente vai ter aí que a nossa torneira suprema tem uma resistência, quando ligado no quente, na maior potência, né, de 8,8 ohms. Aí o que acontece? Acontece que ele ligou a nossa torneira na tensão de 127, né? Então vamos reutilizar a mesma forma para calcular a potência agora, né? Potência vai ser tensão ao quadrado dividido pela resistência. A tensão ao quadrado vai ser 127 ao quadrado, a resistência é 8,8 e a gente vai ter aí 127 ao quadrado dividido por 8,8, a gente vai ter basicamente 1832,8 watts de consumo da nossa torneira. Então basicamente a resposta aí é a nossa letrinha A, certo, gente? Tranquilo? O Enem, ele gosta muito de brincar com potência e resistência, porque como vocês podem ver, ó, potência, tensão ao quadrado, resistência, né? Potência e resistência, elas não têm uma relação linear, né? Elas têm uma relação que é quadrática. Então, isso daqui não dá para resolver por regrinha de 3, tá bom? A gente não consegue pegar 220, tem uma potência de 5.500. Então, 127, que é mais ou menos a metade ali, né? Teria então 2.000 e alguma coisa. E se você fizer por regra de 3, você marcaria a letra B, tá? Essas questões de potência aqui não saem dessa forma. Então, por hoje a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.